Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre versos populares. Conhecemos um pouquinho a história da literatura de cordel que chegou ao nosso país através dos portugueses, que se iniciou lá em Salvador, na Bahia, onde foi a primeira capital do Brasil e então tornou sucesso principalmente na região nordeste brasileira. Então, falando sobre este tema, vamos à nossa sessão Conversa Vendo Nosso Livro. Podemos responder rapidamente, meio sem pensar, que o lugar da poesia é o livro. Entretanto, se a poesia é para ler, pensar, curtir e se emocionar, o ideal é que ela esteja onde o seu leitor está. E aí, onde está o leitor da poesia? O que você acha? Onde está o leitor da poesia? Pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento eu posso encontrar uma poesia e fazer a leitura. Será? Fica aí uma reflexão para você fazer. Voltando à nossa literatura de cordel, vamos ver aqui. A poesia está onde o leitor está. Você vai conhecer agora um pouco da literatura de cordel. Leia um trecho de cordel a seguir, do cordelista pernambucano José Francisco Borges. E depois realize as atividades propostas. Então veja bem aqui nessa imagem, pessoal, como é que está disposto esses poemas. São os papéis presos em cordões, eles estão presos no cordão por um pregador de roupa, certo? Um prendedor de roupa, cada um chama de um nome diferente. Então veja aqui, o primeiro como diz: a galinha saiu cedo, pastando com os pintinhos, avistou o gavião, disse: venha cá, filhinhos, vamos daí deste canto procurar outros caminhos? Segundo aqui, o galo e o carneiro foram cantar num festim. O galo cantou bonito, carneiro cantou ruim. O galo almoçou milho, carneiro comeu capim. Veja que nesse segundo aqui tem mais rimas do que no primeiro, repararam? Continuando aqui embaixo. O peru fazia roda no terreiro da morada e o gatinho, seu amigo, era muito camarada. Montava-se no peru e o peru dava risada. Encontramos rimas aqui também. O sapo, com muita fome, foi saindo do barreiro. Um batalhão de formigas lhe enfrentaram no terreiro e o sapo, com a língua, venceu o cortejo inteiro. Que será? Como será que ele venceu as formigas? O que quer dizer isso com a língua? Será que ele comeu as formigas? Vamos então continuar aqui. Para entender o texto. Então, nós fizemos a leitura de poemas de cordel. Veja lá, eles são poemas simples, olha o tipo de desenho, nós já vamos ver sobre isso no decorrer dos nossos estudos. Olha a forma de escrita, como eles estão dispostos. As imagens estão coloridas aqui nessa situação ou estão em preto? Estão em preto e branco, né? Então vamos lá. Para entender o texto. O que os 4 textos têm em comum? Marque um X nas alternativas corretas. Então, tem o mesmo número de versos? Lembra lá o que são versos? São cada linha do poema. Vamos voltar lá e relembrar. Então, veja aqui. Vou apontar com a setinha do mouse. O primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo número. Terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 versos. E o quarto e último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós também temos 6 versos. Então, nós vamos fazer um X
no primeiro quadradinho já. Vamos ver se os próximos também tem. Os personagens são animais? Sim, em todos eles, os personagens são animais. Terceiro, tem o mesmo estilo de ilustração. Volta lá para vocês compararem. Inclusive, a professora comentou. O mesmo tipo de ilustração. Sim, a gente pode observar os traços, o formato dos desenhos, a cor usada. Então, eles têm o mesmo estilo de ilustração. Apresentam ritmo e rima. Exatamente. Lembra que a professora comentou que eles estavam rimando? E o último aqui já vou marcar. Contam pequenas histórias. Você está contando uma história, tem começo, meio e fim, um enredo? Não. Então, a gente não vai marcar esse, certo? Vamos ao número 2. Número 2. Cada um dos poemas trata da relação entre dois animais. Que animais são esses? Vamos lá registrar quais são os animais que nós vimos? O sapo, a formiga, o gato, o peru, o galo. Vamos anotar aqui? Eu vou colocar o número 2 aqui ao lado, tá bom? Para facilitar para vocês enxergarem também. Então, nós temos a galinha e o gavião. Galinha e gavião. Galo e o carneiro. Galo e o carneiro. Peru e o gatinho. E o último, sapo e formigas. Então, foram esses animais que nós vimos ali, certo? Continuando. Qual é o tipo de relação existente entre os animais desses textos? Dos textos. Relacione adequadamente. Então, letra A, se eles eram amigos, e letra B, se não eram amigos. Então, veja lá. A galinha e o gavião, eles eram amigos? Não, inclusive ela estava querendo esconder os seus pintinhos, né? Então, o primeiro aqui, letra B, não eram amigos. O galo e o carneiro eram amigos? Também não eram amigos. Letra B também. O peru e o gatinho? Ali sim a gente viu uma relação de amizade. Então, letra A, eles eram amigos. O sapo e as formigas eram amigos? Não, inclusive parecia lá que o sapo estava comendo as formigas. Então, letra B. Ok? Número 4. E o sapo com a língua venceu o cortejo inteiro. O que se pode entender desse verso usado no texto sobre o sapo? O que vocês imaginam? Vocês imaginam como eu também? Que o sapo foi lá com a sua língua e comeu as formigas. Para mim, me remeteu a essa situação. E para vocês, o que vocês acham? Eu vou registrar aqui o que a gente pôde observar, inclusive, com o desenho, né? Que o sapo estava comendo as formigas. Vou colocar o número 4 aqui ao lado também. Bom? Entende-se que o sapo comeu as formigas.
Não foi isso? Então, pessoal, hoje nós vimos um pouquinho sobre a literatura de cordel, lemos alguns poemas, fizemos a interpretação, vocês puderam observar um pouco sobre a ilustração desse tipo de literatura também, certo? Continuaremos esse tema em breve, num próximo momento. Obrigada e cuidem-se, turma. Tchau, tchau.